Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Meu irmão, minha irmã, hoje é terça-feira, dia 28 de abril, e a gente vai rezar por você. O 28º dia de abril, os penúltimos dias desse mês que foi tão cheio, que trouxe tanto, que exigiu tanto, que abençoou de formas que às vezes só serão completamente compreendidas quando olharmos para trás, com a perspectiva que só o tempo dá. E hoje a gente vai falar de algo que muita gente carrega em silêncio, porque parece pequeno demais para ser trazido para Deus, ou grande demais para ser resolvido por qualquer coisa que o ser humano possa oferecer. A gente vai falar de cura emocional, de paz interior, de um Deus que não fica de fora quando a água está funda, que entra na água junto, que caminha pelo fogo ao lado, que garante que as chamas não vão queimar o que não deveria ser queimado. Porque Isaías 43, 2 não é promessa de que não haverá água nem fogo, é promessa de que quando houver água e fogo, haverá Deus no meio. E essa presença no meio muda tudo. Não muda a temperatura do fogo, muda quem está suportando o calor. Não muda a profundidade da água, muda quem está dentro dela com você. E nesta corrente de oração que nos últimos dias de abril que nos une, a gente vai rezar por você. Por você que chegou nessa terça-feira ainda carregando dores emocionais que abril trouxe ou que abril encontrou já presentes e que não resolveu. Que o mês que está terminando não foi suficiente para curar o que estava ferido. E que precisa ouvir que a cura de Deus não tem prazo de validade de mês e que o que não foi curado em abril pode ser curado agora. Por você que está passando pelas águas. Por uma fase emocional que está pesando mais do que consegue suportar com as próprias forças. Por uma tristeza que instalou. Por uma ansiedade que não vai embora. Por uma angústia que está presente mesmo quando não deveria. E que precisa de alguém que entre na água com você. E que garanta que os rios não vão te submergir. Por você que está passando pelo fogo. Por uma situação que está queimando. Que está consumindo energia emocional, paz, alegria, disposição de uma forma que vai além do que o esforço humano consegue compensar. E que precisa ser lembrado de que há um Deus que entra no fogo junto e que garante que a chama não vai queimar o que é essencialmente você. Por você que chegou nesses últimos dias de abril emocionalmente esgotado, que o mês foi mais pesado do que esperava emocionalmente, que as situações, as relações, as expectativas não cumpridas, as perdas, as decepções foram acumulando um peso emocional que chegou até esse dia 28, pedindo alívio que só Deus pode dar de verdade. Juntos nesta corrente de fé, vamos pedir cura emocional e paz interior nessa terça-feira. Vamos trazer as dores que às vezes são difíceis de nomear, mas que estão presentes e que precisam da mão de Deus. Vamos invocar São Miguel Arcanjo sobre cada coração ferido desta corrente, com a missão de proteger enquanto Deus cura e de guardar enquanto a paz se instala. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está passando pelas águas ou pelo fogo emocionalmente nesse final de abril. Com alguém que precisa ouvir que Deus entra na água e no fogo junto e que garante que não vai submergir e que não vai queimar. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Terça-feira dos últimos dias de abril. Tem algo delicado nesse momento do mês, quando está quase terminando, mas ainda não terminou. Quando o que foi vivido ainda está presente, mas o novo ainda não chegou. Quando o coração está num entre-lugar que não é nem a força do começo, nem o alívio do fim. É o penúltimo dia da semana, do penúltimo dia do mês. E nesse entre-lugar, as emoções que ficaram pelo caminho aparecem com mais clareza. Porque a correria do mês às vezes adia o processamento emocional do que foi vivido. A agenda cheia não deixa espaço para sentir direito o que foi difícil. A necessidade de continuar funcionando não permite que a dor seja completamente reconhecida na hora em que chegou. E é nos momentos de quase parada, como esse final de abril, que essas emoções represadas pedem atenção. E Isaías 43, 2
foi dito para quem estava no meio de algo difícil, não para quem estava olhando para a dificuldade de longe. Para quem estava dentro das águas, dentro do fogo, no meio da experiência que queimava e que submergia. E foi exatamente aí, no meio, que Deus declarou a sua presença. Eu serei contigo. Não vou te livrar das águas antes de você entrar. Estarei contigo dentro delas. Não vou te poupar do fogo. Vou garantir que a chama não te queime do jeito que queimaria se você estivesse sozinho. A presença de Deus não tira a experiência difícil. Transforma o que a experiência difícil faz com quem passa por ela. Hoje, dia 28 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui ao lado de cada coração ferido desta corrente, guardando o espaço sagrado onde a cura de Deus acontece, protegendo as emoções vulneráveis de ataques adicionais do inimigo que sabe que coração ferido é mais susceptível, cobrindo com a espada de luz o processo de cura que está começando agora nessa oração. Para agora. Respira fundo e deixa Deus entrar nas águas onde você está. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa terça-feira de abril com as emoções que carrego e que às vezes não sei nem como nomear direito, mas que estão presentes e que precisam da Tua mão. Agradeço porque prometeste estar nas águas comigo, que não disseste que as águas não existiriam. Disseste que estavas nelas, e essa presença nas águas é mais valiosa do que a ausência das águas, porque prova que és um Deus que não fica de fora quando a vida fica difícil. Agradeço porque os rios não me submergiram nesse abril, que as situações que passaram por cima de mim não foram suficientes para me engolir completamente, que chegaram a apertar, a cobrir, a fazer a respiração difícil, mas não submergiram. E isso é prova de que estavas nas águas comigo mesmo quando eu não te sentia lá. Agradeço porque o fogo não me queimou do jeito que devia, que as situações que queimaram em abril não consumiram o que era essencialmente eu, que chegaram a doer, a marcar, a deixar a temperatura mais alta do que o conforto permite, mas não destruíram. E isso é prova de que estavas no fogo comigo mesmo quando eu não entendia por que o fogo estava acontecendo. Agradeço pelo cuidado que tens com as minhas emoções, que não és um Deus que diz para eu ser forte quando estou fraco, que entras na fraqueza comigo, que não condena a tristeza, mas que a acompanha, que não repreende a angústia, mas que a recebe e que trabalha dentro dela de um jeito que eu não conseguiria trabalhar sozinho. Agradeço por cada momento de paz que chegou nesse abril no meio das situações que não tinham paz, que foi sobrenatural demais para ser coincidência, que foi tua presença nas águas, sendo sentida mesmo quando eu não estava reconhecendo que eras tu que estava lá. São Miguel Arcanjo, guardião dos corações que estão sendo curados, hoje eu te invoco sobre essa terça-feira, com a fé de quem sabe que há um guerreiro de guarda sobre o processo de cura que está acontecendo agora. Guarda o espaço onde a cura de Deus está operando nesse coração e nesse abril. Pelos ataques do inimigo que chegam sobre os corações feridos, aproveitando a vulnerabilidade da dor, intercepta-os agora com tua espada antes que causem dano adicional no que já está doendo. Pelas memórias dolorosas que o inimigo usa como armas contra a paz interior, priva-o do acesso a elas nessa terça-feira e permite que o processo de cura de Deus trabalhe sobre elas sem interferência contrária. Pelas palavras que foram ditas contra mim, ou por mim nesse abril que ainda estão ecoando como acusação, como vergonha, como dor não processada, corta o poder dessas palavras sobre as minhas emoções agora, pela autoridade do nome de Jesus. Pelas feridas emocionais que ficaram abertas nesse mês e que o inimigo está tentando infectar com amargura, com ressentimento, com desespero antes que possam cicatrizar, cobre-as com tua proteção para que o processo de cura aconteça sem que o inimigo consiga transformar a ferida em algo pior do que ela precisava ser. Renova em mim hoje a certeza de que Deus está nas águas comigo, que não estou passando por isso sozinho, que a profundidade emocional que estou atravessando tem um companheiro que não se afoga, que não se assusta com a profundidade e que garante que eu não vou submergir.
Senhor, que essa terça-feira seja um ponto de virada na cura emocional. Que a oração de hoje abra algo que estava fechado, que a presença de Deus que invoco agora faça algo nas emoções que o esforço humano sozinho não conseguiria fazer. Que a paz que excede todo entendimento chegue sobre cada pessoa desta corrente nessa terça-feira. Não a paz que depende de as circunstâncias melhorarem. A paz de Deus que guarda o coração e o pensamento, mesmo quando as circunstâncias ainda estão como estão. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que chegaram a essa terça-feira dos últimos dias de abril com dores emocionais que precisam da tua mão. Pessoas que estão passando pelas águas da tristeza, que acordaram em muitos dias de abril com um peso emocional que não conseguem nomear completamente, mas que está lá, que diminui a energia, que tira a cor das coisas, que faz tudo parecer mais pesado do que deveria ser, e que precisam de um Deus que entre nessa tristeza com elas e que garanta que os rios não vão submergir. Almas que estão passando pelo fogo da ansiedade. Que esse abril trouxe ou intensificou uma ansiedade que está consumindo paz, sono, alegria, disposição de uma forma que vai além do normal. Que estão em modo de alerta constante sem conseguir desligar. E que precisam de um Deus que entre nesse fogo com elas e que garanta que a chama não vai queimar o que era para ser preservado. Pessoas que estão carregando luto nesse final de abril. De pessoas que partiram, de relacionamentos que terminaram, de fases que fecharam, de versões de si mesmas que não existem mais, de sonhos que precisaram ser enterrados antes de estarem prontos, e que precisam de um Deus que entre no luto com elas e que seja o conforto que nenhuma palavra humana consegue ser completamente. Corações que foram feridos por pessoas nesse abril, por traições, por decepções, por palavras que machucaram mais do que deveriam, por ausências que doeram mais do que as presenças, por amores que não corresponderam, e que precisam de cura que só vem de dentro para fora quando o Deus que cura entra nas feridas e faz o que a medicina da alma sozinha não alcança. Pessoas que estão em esgotamento emocional, que deram muito de si em abril em relações, em trabalho, em cuidado de outros, em batalhas que exigiram emocionalmente, e que chegaram a esses últimos dias do mês com o reservatório emocional no vermelho e que precisam de renovação que só Deus pode dar. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas com os olhos do Deus que entra nas águas e no fogo, que não fica de fora da dor emocional esperando que elas saiam dela para poder estar perto, que entra, que acompanha, que cura de dentro para fora, que a cura emocional e a paz interior de Isaías 43:2 desça sobre cada vida desta corrente agora, que os rios não submerjam, que as chamas não queimem, que a presença de Deus nas águas e no fogo de cada um seja tão real que a experiência de passar por elas seja transformada pelo fato de não estar passando sozinho. São Miguel Arcanjo, guarda cada coração ferido desta corrente nessa terça-feira, que nenhum ataque adicional chegue sobre quem já está em processo de cura. Que nenhuma ferida aberta desta corrente seja infectada pelo inimigo antes de ter chance de cicatrizar com a mão de Deus sobre ela. E que cada coração curado declare com uma paz que começou a se instalar: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. Salmo 34:18. Senhor, hoje eu entrego nas tuas mãos cada dor emocional que carrego nessa terça-feira dos últimos dias de abril. Entrego a tristeza que chegou nesse mês e que ainda está, e às vezes não tem nome específico, que é uma tonalidade que a vida ganhou que não estava antes e que não sei exatamente quando vai ir embora. Que tu sabes o que a causou mesmo quando eu não sei identificar completamente, e que tu tens a cura mesmo quando eu não sei o que pedir além de que melhore. Entrego a ansiedade que esse abril alimentou ou trouxe, as preocupações que se instalaram, o modo de alerta constante que não desliga, a dificuldade de descansar realmente porque o pensamento não para nem quando o corpo para. Que tu que dás paz ao mar revolto, dás também paz a essa mente que está revolto demais
para se aquietar sozinha. Entrego as mágoas específicas desse mês, as que sei de onde vieram e as que não sei nomear a fonte, as que foram causadas por pessoas e as que foram causadas por circunstâncias, as que já estou tentando processar e as que ainda nem comecei a olhar porque dói demais chegar perto delas. Entrego o luto que carrego nesse final de abril, de qualquer natureza que seja, de qualquer origem que tenha. Que as perdas desse mês e dos meses anteriores, que ainda estão sendo processadas, sejam recebidas por ti com a ternura do Deus que está perto dos que têm o coração quebrantado. Entrego o esgotamento emocional de um mês que exigiu mais de mim emocionalmente do que calculei que tinha para dar. O cansaço de ter sentido tanto, de ter suportado tanto, de ter continuado mesmo quando emocionalmente estava pedindo pausa que não podia vir. Entrego a dificuldade de receber cura, a resistência interior que às vezes encontro quando a cura começa a chegar, o medo de ficar bem, porque ficar bem parece mais vulnerável do que ficar ferido, o hábito de carregar a dor, porque é mais familiar do que deixá-la ser levada por mãos que são mais capazes de carregá-la do que as minhas. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo o espírito de tristeza profunda que está além do emocional normal e que tem raiz espiritual. Que está instalado como presença opressiva sobre as emoções e que não é só resultado das circunstâncias, mas é obra do inimigo que usa as circunstâncias como porta de entrada. Corta a ansiedade que tem raiz em medos que o inimigo cultivou, os pensamentos catastróficos que chegam sem ser convidados, as projeções negativas que o adversário usa para roubar a paz do presente com o medo do que ainda nem aconteceu. Corta as correntes emocionais que prendem ao passado doloroso, as memórias que o inimigo usa repetidamente como instrumento de acusação, de vergonha, de paralisia. As feridas antigas que ficaram abertas porque nunca foram completamente entregues para a mão de Deus, que é a única que pode curar de dentro para fora. Corta a voz que diz que não vai melhorar, que sempre vai doer assim, que a paz interior é para outros, mas não para mim, que o esgotamento emocional é o meu estado normal e que não há saída dele. Essas vozes são mentiras e não têm autoridade sobre a vida de quem o Senhor está perto, porque tem o coração quebrantado, e abre em mim a paz de Deus que excede todo o entendimento, que não é ausência de emoção, que é presença de Deus no meio da emoção, que transforma a experiência de sentir sem destruir a capacidade de sentir, que me permite ser humano sem ser submergido pelo que é humano, porque há um Deus presente nas águas que garante que não vou afundar. Senhor, que essa terça-feira seja um ponto de virada na jornada emocional de cada pessoa desta corrente. Que algo seja curado hoje que estava precisando de cura há mais tempo do que seria ideal. Que a paz que invocamos nessa oração comece a se instalar de um jeito que seja sentido ainda nesse dia. Que esses últimos dias de abril sejam de cura emocional progressiva. Que o que começou a ser curado hoje continue sendo curado amanhã. E que quando maio chegar, o coração esteja um pouco mais inteiro do que estava quando abril começou. São Miguel, guarda o processo de cura que está acontecendo em cada coração desta corrente. Não deixa o inimigo interromper o que Deus está fazendo. Que a ferida que está sendo tratada pela mão de Deus cicatrize sem interferência contrária. E com a paz de Deus começando a se instalar e a cura emocional sendo recebida com as mãos abertas, eu declaro: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque estás perto dos que têm o coração quebrantado. Que a proximidade de Deus não é maior nos dias de alegria do que nos de dor. Que nos dias de coração quebrantado e de espírito abatido, tu estás mais perto, não mais longe. E que essa proximidade no momento de maior fragilidade é uma das provas mais bonitas do teu amor. Te louvo porque entras nas águas, porque o Deus do universo não fica de fora quando a vida fica funda demais para ser navegada com as forças humanas. Que vai junto, que fica junto, que garante que não vai submergir quem está dentro das águas com ele. Te louvo porque entras no fogo, que a chama que queimaria sem ti não queima do mesmo jeito com ti presente. Que o calor que destruiria refina,
quando Deus está no meio do fogo com quem está sendo provado. Te louvo pela cura que já está acontecendo enquanto oro. Que tua palavra não volta vazia. Que o que foi pedido em fé começa a ser concedido antes mesmo que a sensação da cura chegue completamente. Que a fé declara recebida a cura que ainda está chegando, porque conhece o caráter do Deus que cura. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por guardares os corações que estão sendo curados, por cobrires com tua proteção o processo sagrado de cura emocional que Deus opera sobre quem entrega a dor nas suas mãos. Senhor, que cada pessoa desta corrente que chegou nessa terça-feira com dor emocional saia desse momento de oração com pelo menos 1 grão a mais de paz do que tinha quando entrou. Que a cura que começou hoje continue nos próximos dias e que maio encontre cada um pouco mais inteiro do que abril os encontrou. Por tudo isso, com a paz que começa a se instalar e a cura emocional sendo recebida, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa terça-feira, dia 28 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Quando você passa pelas águas, Deus está lá, não esperando do lado de fora até você sair, dentro, com você, na mesma água, garantindo que os rios não vão te submergir, porque há uma presença dentro das águas que é mais forte do que a corrente. Quando você passa pelo fogo, Deus está lá, não observando de longe, no meio das chamas, com você, garantindo que o fogo não vai queimar o que é essencialmente você, porque há uma presença dentro do fogo que a chama não consegue tocar. Você não está passando por isso sozinho, nunca esteve. A dor emocional que carregou nesse abril foi carregada com alguém ao lado que nunca se afastou, mesmo quando a dor tornava difícil sentir a sua presença. O esgotamento emocional que chegou nesses últimos dias foi sustentado por mãos que não viram, mas que estavam lá. E a cura que você precisa não tem prazo de validade de mês. Não fechou com abril. Está disponível agora nessa terça-feira, nesses últimos dias de abril. E em cada dia de maio que ainda vem, São Miguel Arcanjo está guardando o processo de cura emocional que está acontecendo em você. Está cobrindo as feridas abertas com a proteção de quem sabe que o inimigo vai tentar interferir na cura. Está de sentinela sobre a paz interior que está começando a se instalar. Vai com essa paz que começou a se instalar, com a certeza de que Deus está nas águas e no fogo contigo. Com a fé de que a cura que precisa está acontecendo mesmo quando o sentimento ainda não confirmou completamente. E quando a dor tentar convencer que as águas vão submergir e que o fogo vai queimar, quando o esgotamento emocional tentar fazer a cura parecer impossível ou distante demais, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração tocou o teu coração ferido hoje e trouxe um grão de paz e de cura que estava precisando chegar, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está passando pelas águas ou pelo fogo emocionalmente nesse final de abril e que precisa ouvir que Deus está lá dentro com eles, garantindo que não vão submergir e que não vão queimar. Escreve aqui nos comentários uma palavra de fé sobre a tua cura emocional. Uma declaração de que o Senhor está contigo nas águas e que os rios não vão te submergir. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos levando cura emocional, paz interior e a presença de Deus nas águas e no fogo de cada vida que chegou nessa terça-feira de abril, precisando de um Deus que entra na dor junto e que garante que ela não vai destruir o que foi feito para ser preservado. Agora vai em paz, vai mais inteiro, vai com Deus nas águas contigo. Vai abençoado pela graça do Deus que cura de dentro para fora e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo, sobre cada ferida emocional que está sendo tratada pela mão de Deus nesse final de abril. Que esses últimos dias de abril sejam de cura progressiva. Que a maio encontre cada um da corrente um pouco mais inteiro, um pouco mais paz, um pouco mais próximo da cura completa que o Deus que entra nas águas e no fogo tem o poder e a vontade de dar. Quem como Deus?
ninguém como Deus. Amém.